Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no 6º episódio do Viva Direito, o podcast voltado para advogados que querem se aperfeiçoar além do jurídico. E hoje eu estou aqui com a Raquel Cabral, ela que é presidente da Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico da OAB, advogada empresarial com foco em pequenos e médios negócios, tudo nesse universo do empreendedorismo, né, Raquel? E também cofundadora da comissão, que é recente. Né? Raquel, muito obrigada pelo seu convite. A gente vai levar um papo aqui sobre comunicação, sobre marketing de conteúdo. Você que tem uma trajetória antiga, né, de relevância nessa área, trazer também esses elementos do marketing aliado ao empreendedorismo dentro da advocacia. E estou muito feliz que você aceitou o nosso convite, Raquel. Thaís, eu que agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade do espaço da gente falar aqui um pouquinho sobre isso e que a gente consiga desenvolver aqui uma ótima conversa e que seja muito proveitosa e útil também para os colegas que vão assistir o conteúdo. Sim. Então, assim, para começar, Raquel, vamos lá. Eu queria que você contasse um pouco a sua história, né? E como é que você entendeu lá atrás, porque você tinha uma produção de conteúdo no Instagram, antes mesmo de iniciar essa advocacia, você vinha do universo dos estudos para concurso, né? Depois ficou ali no estudo para a OAB, então você tinha uma produção de conteúdo nessa área e foi migrando essa produção de conteúdo para usar como ferramenta na sua advocacia. Como é que você enxerga que a comunicação, que esse posicionamento foi importante para a sua carreira? Pronto, vamos lá. Eu acho que eu sou o exemplo vivo de quem nunca produziu conteúdo e que começou a produzir conteúdo e está dando certo. Porque eu não tinha produção nenhuma, eu não tinha Instagram, não tinha rede social, nem mesmo pessoal. Então, as coisas foram acontecendo, acho que no momento certo, na hora certa, do jeito certo. A gente, às vezes, não entende, a gente vai seguindo e as coisas vão acontecendo. Mas eu comecei a minha produção de conteúdo de forma despretensiosa, estudando para o exame da ordem. Eu colocava realmente ali a minha vivência do que eu estudava no exame da ordem. Então, eu participei de um grupo, o grupo chamado Tratado em Busca da OAB. E esse grupo tinha como objetivo auxiliar pessoas, na maioria delas mulheres, que estavam ali se preparando para o exame da ordem. Então, a gente estudava o conteúdo, então estava ali eles forneciam um cronograma de estudo, forneciam um guia de acompanhamento para estudo da lei seca, de resolução de questões. E, a partir dali, a gente desenvolvia o nosso estudo diário nas disciplinas, de acordo com o cronograma que eles disponibilizavam. E, a partir daí, eu comecei a criação de conteúdo, porque um dos requisitos da participação nesse grupo Tratado em Busca da OAB era ter um Instagram. E aí, uma das coisas que eu até perguntei, tem que aparecer? Aí ela disse, não precisa aparecer. E aí eu tinha uma bonequinha. Eu criei lá um avatarzinho e eu usava essa bonequinha para fazer os posts. Eu realmente não aparecia. O foco realmente era colocar ali, estudei controle de constitucionalidade, fiz um recurso ordinário. E aí eu colocava ali uma foto que representasse o que eu estudei. E na legenda eu explicava o que era o recurso ordinário, como acontecia, qual era o passo a passo, a linha do tempo. E fundamentava, colocando o artigo da lei. Então, a minha produção de conteúdo começou assim, dessa forma, sem nenhuma pretensão de criar conteúdo, de me comunicar para, de fato, ali algum objetivo realmente específico. Foi realmente mesmo para atingir o objetivo que era passar no exame, e ali eu tinha contato com outras pessoas que também estavam na mesma situação, que era estudar para o exame da ordem. E aí, essa evolução da criação de conteúdo, ela foi mudando quando eu passei no exame da ordem. Que aí, quando eu passei no exame da ordem, eu fiquei com aquele perfil ali, que já tinha uma certa audiência, porque eu compartilhava aquele conteúdo, mas eu não sabia exatamente, tudo acontecia de forma muito intuitiva. Eu não sabia exatamente o que é que eu estava buscando, porque o objetivo eu já tinha alcançado, que era passar no exame. Então, as pessoas que me acompanhavam ali, que viam a minha produção de conteúdo, acompanhavam também, porque elas eram o meio em que eu estava, que era a preparação. Mas quando eu passei no exame, que eu fiquei, e agora? O que é que eu faço?
tudo foi de forma muito intuitiva, até porque, assim, hoje a gente vê a grandiosidade que as coisas estão, a forma, a preparação, tudo é muito mais, tem muito mais informação. Mas lá atrás, em 2017 para 2018, não tinha a quantidade de informações que a gente tem hoje. Lá atrás existiam poucos perfis que produziam conteúdo jurídico. Então, eu comecei a buscar esses perfis. E aí, alguns deles hoje ainda existem, são perfis muito grandes. E aí, eu até cito aqui o da Camila Mazeira, que é do Advogando em Família. A Camila era uma das pessoas, assim, lá atrás, realmente, que foi pioneira na produção de conteúdo jurídico. E foi uma das pessoas que eu comecei a seguir. E a Aline Moraes, do perfil Advocados, mas hoje ela é o nome dela. Então, lá atrás também tinha muito isso. Muitas pessoas, elas que já estavam nessa questão da produção de conteúdo jurídico propriamente, elas tinham um nomezinho fictício. Sim. Então, a Advogando em Família permaneceu. A Aline, que era Advocados, colocou o nome Aline Moraes. Então, algumas pessoas lá atrás tinham esse nome, inclusive eu. Porque quando eu tinha o perfil para estudar para o exame da ordem, era OAB na cabeça. E aí, quando eu fiquei naquela de, e agora, o que é que eu vou fazer? Vou para cá, vou para lá? Eu conversei com a Aline. Sim. É uma das pessoas que eu troquei ideia em relação a essa questão de produção de conteúdo. E aí ela falou, minha amiga, você vai advogar? Eu falei, vou. Bote a cara no sol. Eu ia até falar aqui, porque um perfil que eu seguia muito era o Tributário Todo Dia, da Ana Carolina Fragoso. Sim. E ela mudou. Quando ela fez a transição do Tributário Todo Dia para o nome dela, ela falou uma coisa que realmente é muito relevante, né? Que a primeira coisa que você recebe na vida é o seu nome. Então, você precisa se posicionar no mercado com o seu nome. Se você vai vender o seu serviço, as pessoas precisam ver sua cara, seu nome. Não necessariamente seu rosto ali aparecendo no Instagram, né? Mas é meio que uma transição. Quando perguntam, né? Acho que já tem alguns episódios que acho que todos falam aqui. O Instagram pessoal ou profissional, né? Como é que coloca? Olha, de algum modo o seu nome vai ter que aparecer. Seja se você quiser falar só sobre a profissão, seja se você quiser falar só sobre a sua vida, mas de algum modo o seu nome e o seu rosto tem que estar lá, né? Sim. Então, eu entendo essa transição aí para o seu nome. Então, né? e também tem muito a ver com o público, porque quando você tem um perfil que você coloca um nome fictício, você está se posicionando não só quanto profissional ali na sua vida pessoal, mas você está reverberando isso para um alcance que você não imagina. Então, eu sempre tive isso, também uma preocupação que eu tive, que foi, eu vou produzir conteúdo aqui, mas eu quero que as pessoas me conheçam com um nome que na época, quando eu comecei realmente na produção de conteúdo, era o AB na cabeça. Porque o objetivo era o AB. Sim. Quando eu fui falar sobre realmente a advocacia, realmente algo mais voltado para a profissão, eu pensei, e agora? Eu vou colocar o quê? Porque o AB na cabeça, o AB eu já conquistei. E agora? E aí a minha criatividade se limitou bom, o AB eu já passei, vamos colocar a advocacia. Sim. Advocacia na cabeça. Mas também, isso como você colocou, né? Lá atrás, é isso mesmo. Todos os grandes perfis estavam ali, né? Exatamente. Então, assim, eu não tinha exatamente, eu ia seguindo o meu instinto. De ver ali o que tinha, como era que as pessoas estavam se comportando. E aí eu segui o meu instinto de, vou fazer isso aqui. E fui colocando. Então, mudei de OAB para advocacia na cabeça e aí comecei a produzir conteúdo. E qual é o tipo de conteúdo, assim, tipo, que eu comecei? Eu também não seguia um roteiro específico. Não tinha, assim, ninguém falando, Raquel, faz isso, faz aquilo. Ei, Raquel, mas você não acha que isso fez para te ajudar no início, não? Porque hoje eu percebo, assim, que tem tanto roteiro, tanta grade, tanta coisa que isso inibe muita gente de começar. Eu acho que isso também realmente ajuda muito. Como eu não tinha tanta informação, eu seguia meu instinto de vou fazer meu conteúdo, vou mostrar aqui um pouco do que eu faço. E aí foi o que eu comecei, realmente. Eu não sabia exatamente o que colocar, então eu peguei a área de atuação. A começar por aí, que também é uma das coisas que, acho que algumas coisas que dão um certo entrave quando você vai começar a produzir conteúdo. É a questão de perfis. Eu tenho um perfil pessoal,
eu transformo o meu perfil pessoal num perfil profissional? Ah, eu tenho um perfil pessoal, eu faço outro perfil para ser só o profissional? E uma outra questão é justamente essa, de você não saber exatamente como começar a produzir, como dar o pontapé inicial. Você fica na área de atuação. Querendo ou não, quando você começa a advogar, o que você está buscando? Rentabilidade. Você quer começar a trabalhar para você começar a ter retorno, para as coisas começarem a rodar. E a gente sabe que a advocacia, ela anda no início a passos um pouco mais lentos. A gente precisa batalhar muito, resistir às dificuldades para poder... Aprender a botar preço no serviço. Tem que aprender muita coisa. Muita coisa. Então, assim, a gente sai da faculdade sabendo a nossa base jurídica, mas a gente não sai da faculdade sabendo gestão, sabendo como o comercial, entendendo como é que você vai gerir aquele negócio. Porque a gente sabe, não tem caráter mercantil, beleza? Mas a gente é uma empresa, não deixa de ser. A gente quer ter lucro, né? A gente quer ter lucro, a gente embora você tenha uma estrutura que seja só você, mas vai ser você para você atender o seu... Aliás, você vai começar prospectando, você vai fechar o contrato, você vai sentar na mesa para poder fazer o trabalho daquele cliente que você fechou, você vai fazer a audiência, você vai fazer todo esse giro, e aí você vai cuidar do seu financeiro, você vai cuidar do seu administrativo, você vai ter que voltar para prospectar de novo, e todas essas áreas, uma não pode parar em relação à outra, mas você é só um. É verdade. Então, assim, você se equilibra aqui, para poder você conseguir fazer todas as atividades de uma empresa, que em tese você precisa de outras pessoas, mas como eu falei, a advocacia, o retorno financeiro dela são passos um pouco mais lentos, então o retorno demora, consequentemente, a gente acaba, durante um certo período, a gente realmente trabalha sozinho. Sim, com certeza, com certeza. Então, eu acho que a maior dificuldade que eu vejo da produção de conteúdo para quem realmente quer dar o pontapé inicial é muito isso. Perfil e como começar. E assim também, né? Agora vamos entrar na parte do marketing de conteúdo em si, né? Você produz conteúdo, começou de forma intuitiva, mas hoje já está, né? Inclusive como fundou a comissão da OAB, que é recente, né? Super recente, a comissão que trata desses temas de empreendedorismo e marketing jurídico. E, Raquel, o que é que você enxerga hoje? Quais são, primeiro, as perspectivas do marketing de conteúdo, né? O que é que a gente compartilha? Você falou, acho que interessante, que quando você compartilhava determinado conteúdo, atrai um certo tipo de pessoas, né? Uma certa tribo ali. Sim. Aí agora você mudou para poder atrair outro tipo de público, né? Que é o seu público-alvo, o seu cliente. E você comentou comigo que o seu primeiro cliente veio através de produção de conteúdo. Sim, né? Sim. De produção de conteúdo. Eu queria que você contasse essa história, porque é um dos grandes calos também que a gente começa, porque produzir conteúdo é que nem lançar semente. Você vai lançar, mas você não vai colher logo ali de cara. Sim. Você vai ter que esperar, ter que regar, ter que estar ali. Então, me conta aí, né? Agora é contigo. Essa questão da produção do conteúdo, além do Instagram, acho que é mais ou menos isso. Quando eu vi que eu estava meio que me colocando ali dentro de uma rede social e que eu vi a importância realmente da criação de conteúdo, você realmente começa a ser visto. Então, tanto que hoje as pessoas realmente, quando me procuram, elas me procuram sabendo que eu tenho conhecimento na área trabalhista. Então, num primeiro momento, eu comecei advogando para reclamante, porque eu iniciei a advocacia de forma autônoma. Reclamante é o empregado. Exato, empregado. E aí eu queria buscar outras experiências. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar para a empresa. Era uma das coisas que eu queria. Sim. E era uma das coisas também que eu pensava na questão da produção de conteúdo. Porque eu acho que, assim, por mais que a gente tenha que ser espontâneo na produção de conteúdo, eu acho que a gente também tem que ponderar de acordo com o tipo de cliente que vai observar ali o teu perfil. Então, eu sempre tinha esse cuidado. Por quê? Porque eu sabia que eu queria ter a oportunidade de trabalhar com empresa. Então, eu sabia que se eu fosse a advogada que posta sem muito filtro, não sei o que e tal, eu sabia que aquilo ali podia, de certa forma, inibir. Ou não, mas na minha concepção, sim. E não era você, né? Exatamente. Então, assim, eu sempre gosto de compartilhar, mas eu sempre mantive um pouco ali a seriedade
da profissão. Eu Sim. acho que tem que ter um pouco isso. A gente, lógico, vai ter momentos ali mais de descontração, mas eu acho que tem que manter, sim, a seriedade, a formalidade que a profissão exige, porque uma pessoa que está ali te observando, e hoje principalmente, a pessoa quando ela vai buscar uma referência do profissional, ela vai buscar onde? No novo cartão de visita, que é o Instagram. Ela vai olhar o que é que você posta, ela vai olhar os seus stories, ela vai olhar os seus comentários. Eu passei, inclusive, recentemente uma experiência dessa. Uma pessoa me indicou e quando eu encontrei com esse cliente, ele disse que foi olhar meu Instagram. Sim. Então, realmente o Instagram hoje, ele é o seu cartão de visita. Ele é o que você está ali publicando, ele é vira a sua referência profissional. Então, no momento que você coloca um conteúdo que não tem muita relação com o que você faz, isso pode, de certa forma, inibir. Então, lá atrás, eu já pensava um pouco sobre isso e eu já ponderava um pouco essa questão da forma como eu ia produzir o conteúdo, da forma como eu ia falar. Então, eu sempre tomei esse cuidado. E eu acho que isso foi importante, por quê? Porque com essa produção de conteúdo que eu já vinha fazendo no Instagram, foi quando me abriu a oportunidade para conhecer, ter a oportunidade de fazer uma audiência para uma empresa grande. Dessa audiência, eu acabei fazendo outras quatro audiências e surgiu a oportunidade de me convidarem para trabalhar Que legal. na empresa. Muito bom. Então, se eu não tivesse essa produção de conteúdo... Agora, o marketing de conteúdo tem que ter o conteúdo. Aí, que assim, o marketing ele abre a porta, mas para você entrar na porta, sentar na cadeira e poder, né, abrir outras portas e estar ali crescendo profissionalmente, tem que estar tratando também do conteúdo, né, Raquel? Exatamente. Não adianta só você produzir o conteúdo por produzir. Hoje você tem que saber exatamente. Eu vou, assim, sendo bem sincera, quando em 2017, 2018, a Raquel, que produzia conteúdo, ela produzia conteúdo porque ela sabia da importância de estar presente no digital. Mas a Raquel de hoje, com a experiência, com a maturidade que ela tem hoje, ela sabe que a presença no digital é importante, mas mais importante ainda é saber aproveitar as oportunidades que aquela presença no digital pode te proporcionar. Então, é você saber exatamente qual é o seu objetivo, porque senão você acaba se frustrando. Porque, como eu falei, a advocacia, os passos são lentos. Se você vai começar a produzir conteúdo, mas você não sabe para que público você vai produzir esse conteúdo, você vai produzir 1, 2, 3... Quando você estiver lá pelo 5º conteúdo que você está produzindo, ai, que saco. Eu não estou vendo resultado nenhum. Não estou vendo... Não tem. Então, você tem que saber, assim, tem muitos colegas que produzem conteúdo para dar aula. Outros produzem conteúdo para prospectar cliente. Então, existem perfis distintos de o que eu quero produzindo esse conteúdo. Eu quero prospectar, eu quero dar aula, eu quero ensinar... Ganhar autoridade. Né? Então, é mais ou menos isso. E na questão da produção de conteúdo para outras redes sociais, e aí eu volto lá... e aí eu volto lá no meu início. Eu fiz um cadastro no Jus Brasil. Por quê? Quando eu comecei peguei minha carteira, eu não tinha cliente nenhum. Eu não tinha cliente nenhum. As pessoas que eu conhecia, a maioria delas não era de Fortaleza. Eu não tinha contato com ninguém de Fortaleza, assim, que fosse da área. E aí, eu me cadastrei no Jus Brasil. E aí, o meu primeiro cliente veio do Jus Brasil, lá no município de Maracanaú. Que legal. Então, assim, foi o pontapé inicial. Então, querendo ou não, às vezes os colegas não sabem exatamente, mas existem, sim, muitas ferramentas que podem auxiliar. Sim, e o Jus Brasil é uma delas. Com certeza. E a presença também de estar em outras redes sociais. Porque eu tenho um Instagram hoje. Mas e se o Instagram fechar, sei lá, amanhã? Então, assim, se me procurar, vai encontrar. Vai ver que eu tenho um LinkedIn, vai ver que eu estou no Pinterest, vai ver que eu estou no Facebook, no TikTok. Eu tenho minhas ressalvas, mas tenho. O TikTok é bom a entrega, né? Ele vai rodando. Eu falo assim, mas eu conheço, né, patino em alguns, mas meu negócio é o Instagram. Eu gosto mesmo de consumir. Eu sou consumidora do Instagram e gosto de estar ali, né, de estudar os bastidores do Instagram. E você também tinha colocado, a gente teve as conversas de bastidores aqui, né, que eu achei interessante, que a gente começou a conversar, mas assim, não, vai concluir agora no episódio.
da preocupação dessa produção do conteúdo. A gente tem hoje uma disciplina ética, Sim. uma regulamentação ética da própria OAB, né, de alguns pontos, de algumas coisas. Mas antes disso, antes dessa regulamentação, você começou a tocar num ponto aqui, agora da preocupação, da responsabilidade, porque querendo ou não, quando você começa a produzir conteúdo, você começa a se posicionar como influenciador de opinião. Sim. Você é algo que é intrínseco à produção de conteúdo. Não tem como. Não estou influenciando. Tá, você tem que saber que se você começa a falar muito e pessoas começam a engajar com você, você vira um influenciador. Então, fale mais sobre isso, né? Sobre essa questão da responsabilidade do marketing de conteúdo. Pronto. É uma dúvida também muito recorrente dos colegas que ainda não começaram, de colegas que acham que não é tão importante, mas a responsabilidade, eu acho, da produção de conteúdo é, no momento que você está ali, produzindo, colocando, existem várias pessoas que estão te acompanhando. Várias pessoas que muitas vezes elas estão num passo e você está em outro. Uhum. E esse passo aqui, as pessoas elas acabam se comparando. Ela vê, poxa, fulano está lá na frente, por que eu ainda estou aqui? Uhum. Então, a responsabilidade na hora da produção de conteúdo é que hoje em dia, querendo ou não, por mais que a gente seja um perfil voltado para o cunho profissional, mas as pessoas elas se conectam com pessoas. Então, elas querem saber o que é que você veste, aonde você come. Principalmente a gente, mulher, que tem uma vaidade, então a gente quer andar sempre muito arrumada. Então, quando a gente coloca lá, coloca uma foto arrumada, bem produzida, sempre aparece uma outra colega, onde tu comprou? Sim, com certeza. Tal. O look vai sempre vencer o conteúdo jurídico. Exatamente. Ninguém quer saber da norma, mas onde eu comprei tal sapato, todo mundo pergunta. Todo mundo pergunta, a pessoa quer saber a marca. Então, é uma curiosidade. Então, não adianta a gente fugir disso. E tá tudo bem. Eu acho que faz parte, a gente é ser humano, a gente não é advogado 24 horas. A gente também tem uma vida pessoal, a gente também tem uma vida fora dos trabalhos, fora da rotina corrida, que é a advocacia. Mas a gente também tem a responsabilidade de tomar cuidado na questão de como você vai colocar isso, como isso vai impactar. Então, para que você tenha conquistado determinada bem na sua profissão, você percorreu um caminho. Sim. E não foi um caminho longo, não, aliás, curto. Foi um caminho longo. É importante deixar claro aqui, gente, que o advogado, ele anda bem arrumado, mas a gente sofre. O caminho da advocacia é árduo e tem que ser. A gente passa por problemas. E não vou dizer árduo de estar só no sol, não. Assim, até em respeito a outras profissões também, né, que são mais braçais. Mas a gente trabalha essencialmente com problemas das pessoas. Então, a gente é bombardeado o dia inteiro, desde que acorda até a hora que vai dormir, com problemas das pessoas, e a nossa cabeça vai ficando lotada com isso. Então, isso vai sendo um fardo. Sim. E é isso que a Raquel está colocando, né? É um caminho que a gente percorre. Então, para a gente mostrar, por exemplo, um restaurante que a gente vai, uma viagem que faz, tem um caminho, né? Tem uma trajetória, não chegou ali, não foi. Os honorários que saem ali, eles têm uma trajetória, são suados, né? Passaram por um caminho longo de um processo. É tanto que eu até falo, quando eu comecei a trabalhar lá no Maracanaú, eu ia pro Maracanaú de metrô. Uhum. Eu não tinha carro. Eu ia pro Maracanaú de metrô. Então, eu só fui conseguir comprar o meu primeiro carro em 2000 e... Acho que foi quando acabou o lockdown da pandemia. Sim. Acho que foi finalzinho de 2020. Foi mais ou menos isso. Muito legal você colocar isso, porque tem gente hoje que, não, eu não vou para audiência porque eu tô sem carro e tal. Gente, advogado pega ônibus, advogado no início, né, pega metrô, vai e se lança, é isso. Ninguém saiu da faculdade só porque está de terno, porque está rico. Exato. Né? E eu tenho até uma curiosidade interessante nessa questão do metrô, porque eu ia trabalhar, eu pegava o metrô lá no Papicu, e quem pegava o metrô comigo para ir para o Maracanaú? Adivinha? Quem? O juiz da vara do Maracanaú. Já pensou? Já pensou? Ia lá, sentava bonitinho. Lógico que ele não é todo arrumado, ele ia só com a blusinha dele social, mas pegava o metrô, descia na mesma estação que a minha.
Aí de lá eu pegava o Uber, ele seguia o dele, mas ele pegava o metrô. Acredito que também pela a questão do acesso rápido, né? Então, assim, lógico, tem situações e situações, mas para ver, para mostrar para os colegas que uma pessoa que podia andar até com o motorista se ele quisesse, estava lá, igual a qualquer outra pessoa. Pegou o metrô, desceu, foi lá fazer o trabalho dele e tudo bem. Então, assim, para mim, eu só fui ver a necessidade realmente do carro, porque quando eu via que realmente a minha rotina era muito corrida. Às vezes eu ia fazer audiência em Fortaleza, tinha que voltar para o Maracanaú, e aí, às vezes, aquela loucura, tinha que resolver outra coisa em algum órgão público aqui. Então, o carro acabava que eu pensava, vai me ajudar. Sim, traz a comodidade, né? Do deslocamento acesso rápido. Então, assim, eu tinha medo. Eu tinha medo por quê? Eu tinha medo de não conseguir pagar o carro. Eu tinha medo, porque eu também tinha muito medo de dirigir. Então, quem me conhece de muito tempo sabe que a Grazi, quando veio morar em Fortaleza, a Grazi trouxe o carro dela da Bahia pra cá. E a Grazi falava, amiga, pega meu carro e vai fazer audiência. Aí eu, não, mas e se bater? Amiga, se bater a gente resolve. Pega o carro, perde o medo, vai, enfrenta. Então, assim, eu sou muito grata também nesses empurrões que eu recebi dessas pessoas, porque foi acho que o start também para Raquel, bora. A gente precisa desses empurrões na vida. Aquela coisa, né? Que a pessoa corajosa é que aprendeu a andar com medo. Que a coragem é o medo andando. Exatamente. Né? Então, às vezes é alguém que está ali, você está parado, aí chega alguém, pá, te empurra, aí você, quando vê, tá andando aqui, nem que seja no empurrão. Exatamente. E a vida tem dessas, né? Se você tem que ir, tem que se lançar. Exatamente. Então, eu acho que foi tudo um conjunto de situações que foram acontecendo ao longo aí das minhas experiências na advocacia, mas que nada foi muito objetivo. O que é que eu quero? Eu vou fazer isso porque eu vou alcançar isso, porque eu vou ter isso, porque... Não, acho que todos os aprendizados, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Durante esse percurso eu conheci pessoas muito boas, mas eu também conheci algumas pessoas não tão boas. Mas eu sempre falo que tudo que não é bênção é lição. Então, de tudo que eu passei e vivenciei, seja bom ou não tão bom assim, foram aprendizados para Raquel de hoje ter a maturidade, ter a segurança que ela tem para saber lidar com as situações. É totalmente diferente quando a gente pega a carteira da OAB e a gente fica com medo de ir para uma audiência, a gente fica com medo até de despachar um processo. Então, eu acho que são aprendizados que são válidos para a vida e a gente tem que ir aí aprendendo a lidar com esse quebra-cabeça que é... E vai consertando agora a analogia do carro, né? Às vezes vai consertando a roda com o carro andando. Exatamente. Né? Raquel, e agora sim, para a gente chegar no nosso momento final, né? Passa muito rápido, mas... Raquel, agora... eu pergunto isso para os convidados, né, que passam por aqui, e você que está muito em contato com a jovem advocacia, muito em contato, né, por ter feito esse perfil da OAB, talvez fale com muita propriedade, talvez sejam perguntas que até lhe façam, né? Se um jovem advogado hoje chega para você, a pessoa pegou a carteira, tá aqui, Raquel, pelo amor de Deus, me dá aí dicas, né? Como é que eu começo? Me dá as dicas de um caminho para eu seguir. O que é que você falaria para essa pessoa que pode estar nos ouvindo agora, né? Começa a produzir conteúdo. Não quer aparecer? Beleza, tá ótimo. Isso não acontece da noite pro dia. Mas começa a produzir conteúdo. Ai, Raquel, mas por onde eu vou começar a produzir conteúdo? Pega um livro da área que tu tem mais afinidade. Não sabe. Raquel, eu não sei a área que eu vou atuar, porque já surgiu cliente para mim da área civil, já surgiu cliente para mim da área trabalhista, previdenciária. Qual é a área que, no fundo, você se sente mais à vontade? Então, pega um livro daquela área e olha lá o sumário, como é que começa. Vamos trazer para cá o trabalhista. Então, quais são os tipos de contrato, formas de rescisão contratual. Então, você começa a desenvolver ali uma história dentro da sua produção de conteúdo e você começa a falar sobre os assuntos que são relacionados. E daí você vai buscando as informações, você vai trazendo elementos que vão ali formando o seu cartão de visita. Então, dica mesmo realmente que eu posso dar hoje, começa a produzir conteúdo. E não precisa ficar pensando que o objetivo é você abarcar o mundo, não.
Porque as primeiras pessoas que você vai dar alcance e mostrar autoridade são as pessoas mais próximas. Então, vai ser sua família, vai ser os seus amigos, vizinhos, os colegas do bairro. Então, são as pessoas ali bem que estão ali ao seu redor, sim, que vão começar a enxergar você com autoridade. E principalmente hoje, que a gente sabe a importância que é estar presente no digital. Acho que hoje em dia as coisas não funcionam se você não tiver também ali dentro, presente no digital. Porque, na maioria das vezes, a gente sabe, a maioria das pessoas estão aqui. É verdade. As pessoas não estão mais andando na rua olhando o que está acontecendo. As pessoas estão aqui o tempo todo. Verdade. Então, assim, produzir conteúdo. Acho que é o que eu mais deixo aqui de realmente prático, começar a produção de conteúdo. Muito bacana. E agora, né, para auxiliar nessa produção de conteúdo também, só falar rapidinho, a gente ainda tem 3 minutos, só para a gente falar agora da Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico, que é um braço da OAB, algo que foi institucionalizado recente, uma ideia da Raquel com outro colega, né, eles protocolaram o requerimento de fundação da comissão e que, querendo ou não, traz uma segurança para nós advogados, ou os que já têm uma longa trajetória e não sabem como ir para o digital, ou os jovens que estão começando e têm até mais familiaridade com isso do digital, mas não sabe o que pode, o que não pode, né? Então, fala um pouquinho aí da comissão, né? Chamando, né? Quem quiser participar das reuniões. Sim. Então, fala aí, faz o... Pronto. Então, gente, a questão da comissão realmente foi uma ideia, um projeto idealizado lá em 2019. Foi quando finalzinho de 2018, a gente fez o protocolo de requerimento para a criação da Comissão de Empreendedorismo e Marketing Jurídico. E quando a gente conseguiu a aprovação, a pandemia chegou. E aí, infelizmente, a gente não conseguiu dar os passos que a gente queria, mas graças a Deus a gente conseguiu retomar a comissão, e aí a gente vem trabalhando agora nesse segundo momento, nessa segunda gestão, e as vagas para inscrição de membros realmente está aberta. Eu posso deixar, colocar depois, disponibilizar, Thaís, para poder passar para o pessoal. Link, membros efetivos precisa ser advogado com inscrição na ordem. Também é aberta para estudantes de direito, esses participam como membros consultivos. E também é aberta para outras pessoas de outras profissões, que também podem participar como membro consultivo. O que eu acho interessante também, porque o empreendedorismo, o marketing jurídico, não se limita só a gente falar sobre os aspectos jurídicos da coisa. É o contrário, é entender o problema do empreendedor, né? Exatamente. Que também é o nosso. Que também é o nosso. Então, é a gente trazer profissionais como a gente tem hoje, a Ana, que estava no episódio anterior, falando aqui, com certeza, sobre a questão do marketing de conteúdo também, marketing jurídico. Então, a Ana também está com a gente na comissão. Outros profissionais também voltados para comportamento, para gestão, também estão presentes na comissão, justamente porque o objetivo é esse, é dar apoio, é dar conhecimento, não só no aspecto mesmo de produção de conteúdo, porque vai muito além. Não é só, acho que a produção de conteúdo é só um dos braços. Um dos braços do marketing, com certeza. Então, assim, a comissão é realmente com o objetivo da gente tentar trazer aqui, colocar os colegas aqui embaixo do braço, porque a gente já passou por isso. Sim, com certeza. Raquel, estamos chegando ao fim, né? Chegamos ao fim. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aos ouvintes, aos espectadores. A gente está nas plataformas YouTube, Spotify. E acompanhe, né, nossa temporada. Hoje o episódio com a Raquel foi maravilhoso. Espero que tenha acrescentado bastante na vida de vocês. Sigam no Instagram, né? raquelcabral.adv. Exatamente. E muitíssimo obrigada, Raquel. Thaís, eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço também aos colegas que estiverem aí assistindo, que se qualquer dúvida eu me coloco à disposição para tratar sobre algum assunto específico, e realmente o Instagram está lá à disposição. Ótimo, gente. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.